pessoas, tudo bem? Aqui é o Fel Campos e hoje nós vamos ter mais um episódio falando sobre conlangues. Como vocês viram aqui no título, nós iremos conversar um pouco sobre ideogramas, mas diferentemente eu não vou falar sobre o que é ideograma, nas composições, as características, as ideias, mas sim vou falar uma coisa um pouco mais prática, trazendo para vocês uma das formas que eu trago para a gente construir dentro dos glifos possíveis um ideograma específico. Gostou dessa ideia? Então sim, bora! Então pessoal, eu estou aqui com o Photoshop aqui aberto para com vocês e a gente vai conversar um pouco sobre a criação de uma conlang de ideograma. Mas para a gente não ficar, como eu falei para vocês, ficando muito tempo nessa postergação, como que nós vamos fazer hoje? Eu trouxe aqui, nós vamos ter 22 ideogramas diferentes a partir dessa composição. Essa ideia, quando a gente fala sobre ideograma, a gente traz uma ideia de que existe uma ideia que eu vou transformar em um glifo, em uma composição de uma letra. Utilizando como as duas maiores referências para ideogramas hoje em dia, que é o kanji japonês, juntamente com o chinês e o alfabeto coreano, a gente vai abordar dessas duas formas. A gente pode tanto utilizar o alfabeto coreano como uma coisa um pouco mais quadrada, reta, com algumas bolinhas, ou utilizar do kanji japonês, do kanji chinês, que é uma coisa mais suave, mais leve, a partir de uma pintura de pincel. Então, utilizando de uma forma um pouco mais para o caractere japonês e chinês, a gente vai utilizar algumas imagens como referência e com isso a gente vai construindo e no final colocando aqui do lado. Então quando a gente fala sobre a composição, o interessante é a gente imaginar aqui, nós temos uma foto de uma moça, provavelmente a mãe com a sua criança, e aqui a gente tem uma ideia que seria, por exemplo, um amor, ou uma amizade, ou família, e nesse caso a gente vai utilizar como uma proposta de família. Então, pegando essa ideia, o que a gente pode fazer? A gente pode, primeiramente, pegar o contorno e fazer. Nós temos um risco aqui, um risco aqui, um risco aqui, um risco aqui e um risco cruzado. A gente pode pegar essa proposta e fazer dessa forma. E a partir disso, a gente vai construindo a ideia. Nós temos, pegando a mãe, nós temos a criança e elas estão conectadas a partir de um braço. Com isso a gente poderia fazer dessa forma. E com isso, utilizando a evolução, mudando um pouquinho aqui, mudando um pouquinho ali, a gente pode fazer, utilizando como a proposta do kanji japonês, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. E com isso a gente tem o nosso primeiro caractere, que a gente pode chamar de caractere de família. Com isso até eu vou deixar já aqui no cantinho o nosso caractere de família. E é bem legal porque você vai utilizando dessas mesmas referências para construir todos os outros e com isso fazer a sua combinação. Uma outra forma interessante que a gente pode ir fazendo quando a gente fala sobre a construção de kanjis ou de um ideograma, como por exemplo, pegando aqui, nós temos uma águia. A gente pode tanto utilizar o corpo todo como uma parte, por exemplo, uma parte menor. Então, com isso, a gente pega essa mesma proposta. Já que no caso de família, por exemplo, a gente tinha o quê? A gente tinha um corpo inteiro e uma imagem e a gente foi criando. Nesse caso, a gente pode pegar da mesma forma aqui da águia, pegar a proposta. Nós temos um quadrado, um quadrado aqui, pegando aqui a cabeça da águia. Nós temos uma boca e nós temos uma outra boca aberta aqui. Se a gente for considerar então essa proposta, a gente tem aqui isso aqui.
mas não parece muito um caractere, parece realmente um desenho. Por quê? Quando a gente fala sobre uma das características, apesar de não entrar muito nesse ponto, como aconteceu no caso de família, a gente tem o quê? Essa proposta. Essa continuidade do caractere. Então, para fazer essa composição do quadrado e os dois riscos de uma maneira um pouco mais aberta, a gente pode fazer dessa mesma proposta da continuidade ou tirar o pincel do papel. Então, nesse caso, a gente faz o quadrado, até usando como referência o próprio quadrado em si, e daqui a gente pode tirar e fazer. Existe uma estrutura no kanji, até mesmo no hiragana, katakana, que é essa leve voltinha. Então a gente pode utilizar de trolhos de maneiras diferentes. E já nesse caso, considerando essa continuidade nessa mesma proposta que a gente fez no kanji de família, por exemplo, que a gente usou aqui em cima, a gente pode fazer dessa mesma proposta. Com isso, nós temos e volta. Esse tipo de estrutura que a gente fala, por exemplo, de letra cursiva, que tem toda a ordem, vai, volta, ou em alguns casos tem só essa continuidade, a gente pode produzir kanjis nessa mesma proposta, utilizando como ideia que você simplesmente vai fazendo essa continuidade que você vai colocando. No caso nosso, utilizando nessa mesma proposta de utilizar esse formato de kanji mais reto, porém com essa leve continuidade, a gente pode fazer dessa forma. Então, vamos fazer utilizando uma letra que até realmente, um kanji que realmente até existe, e pegando como formato até mesmo o olho, a gente pode fazer essa voltinha aqui. E como existe kanjis múltiplos, que você vai colocando a combinação formando a proposta, a gente pode fazer da mesma forma, pegando aqui dessa forma e aqui dessa forma, formando então aqui o nosso novo kanji. Colocando aqui. Não sei exatamente qual seria a palavra em si que seria esse ideograma, porém, nós já temos essa nova composição. Então, quando a gente fala da questão do flamingo, pegando a mesma ideia de que ele tem essa proposta de S, a gente podia fazer muito bem aqui a própria letra S, se a gente for utilizar o alfabeto romano, o alfabeto grego-romano, que a gente já utiliza. Mas no caso, a gente vai fazer um tanto diferente. No caso do a gente fala do kanji japonês, vamos pegar, por exemplo, e colocar elementos que fogem um pouco da palavra. Tanto que quando a gente pega, por exemplo, aqui o hiragana, a gente tem movimentos mais circulares. Então a gente pode... Porque existem algumas palavras também que tem, por exemplo, a combinação e uma outra letrinha. E essa aqui é a combinação da palavra em si. Isso aqui não existe, tá? Eu só inventei qualquer coisa para dar como exemplo. Então, a gente pode fazer dessa mesma ideia utilizando o próprio movimento como a letra que a gente quer. O kanji são palavras mais... Os ideogramas são glifos um pouco mais, vamos dizer assim, estilizados. Mas não impede da gente fazer dessa mesma proposta utilizando a premissa de que nós temos, da mesma forma aqui, o nosso quadradinho. E nós temos o S. Pegando a mesma proposta e fazendo como o glifo diferente. Quando a gente fala sobre os ideogramas, o mais interessante, a premissa mais importante, é a gente entender mais ou menos qual é o perfil da construção, tanto do genius loci, daquela criatura que está produzindo aquilo, quanto dos materiais. Porque se eu faço, por exemplo, um pincel,
Ele não tem um efeito tão reto quanto esse, ele tem falhas. E se você pressiona e empurra, ele forma um formato diferente, tanto que você pode ver tanto os kanjis mais bonitões, com tinta, que a galera vai pintando, até que existe a técnica de escrever com pincel, quanto quando você escreve com caneta, que a linha sai mais contínua, como a gente está vendo dessa forma. E o mais legal é que mesmo que a gente utilize esse formato aqui e faça essa premissa, a evolução do kanji tem toda essa questão de a imagem do ideograma que vai se simplificando, que vai se moldando até chegar no que a gente tem. Que nem, por exemplo, a gente tem a montanha. E no final, kanji acaba sendo um negócio mais ou menos nesse formato. Por quê? Porque na hora que foi constituído a questão do formato, a mesma coisa. Da mesma forma que tem kanjis que parecem ser simplesmente uma pessoa... Tem vários formatos. Então, a gente precisa escolher alguma proposta e ir fazendo. Dá para fazer, então, de diversas formas. Utilizando como, então, a premissa do nosso flaminguinho, então a gente vai fazer da mesma forma. A gente pode fazer aqui, ó, um riscão, utilizando o quadrado, e com isso, o corpo. Ah, mas eu achei que tá um tanto. Não tem problema, a gente simplifica. E com isso a gente vai criando, não precisa fazer tudo estilizado, como aparece o kanji de amor, por exemplo, que é um kanji gigantescamente cheio de detalhes, ou até mesmo alguns outros que são muito grandes. O importante é você já ir pegando e construindo, porque no final você vai vendo os seus caracteres evoluindo da maneira que você achar mais interessante. No caso aqui agora, nós temos mais uma imagenzinha do gatinho. Eu escolhi essa imagem do gatinho para usar como referência, porque nós temos agora duas composições. Nós temos aqui o gato como a imagem, e nós temos uma flor. E a partir disso, a gente vai construir em cima. Você pode realmente utilizar como a gente faz. Ah, eu tenho um gatinho bonitinho e eu faço aqui a imagem dele. E eu tenho aqui a florzinha. E com isso a gente fechou. No caso, tem até uma patinha segurando aqui o negócio. Como uma composição um tanto mais complicada de fazer, nós temos aqui um gato, nós temos o corpo, temos aqui... nós temos aqui a flor. Se for ver, ele tem uma ideia muito complicada de ser feito. Nós temos mais ou menos essa proposta. E essa proposta, ela é um tanto complicada caso você queira transformar, mas a gente pode utilizar da mesma ideia como se fosse a simplificação dessa ideia aqui. E com isso, você pode fazer eliminando alguns detalhes e mantendo outros. Então, o nosso gatinho vai ser esse formato. A gente arrancou a cabeça, arrancou o negócio, mas a gente manteve a ideia do gatinho com a flor. Então, com isso, a gente simplifica. Opa! A gente simplifica e deixa a proposta desta maneira. Então é bem legal porque você vai construindo dentro da sua imaginação, obviamente que essa é a proposta, a partir dos significados que você quiser fazer. Até mesmo no próprio japonês, se a gente for utilizar como base do nosso alfabeto, existe sim os kanjis que você vai colocando, como por exemplo aqui, o nossa coisa, com a partícula, aí a gente coloca o outro, e vai indo embora. Quero colocar aqui também. E você vai construindo a sua frase, construindo a sua composição. A ideia que eu trago aqui
é mais a gente ir pensando em formas diferentes de fazer a ideia a partir da proposta que a gente tem. Então, por exemplo, aqui nós temos agora duas crianças da mesma ideia que a gente tinha sobre a questão da mãe e a filha e o filho. A gente tem agora essas duas crianças. Da mesma ideia, da mesma proposta que a gente tinha na questão da mãe, nós temos aqui. E é legal porque é algo simples. A gente tem criança, criança e união. Só que o que é interessante é que você pode utilizar também do próprio fundo e criar sua proposta. Então nós temos criança, criança, braço dado, caminho, caminho sol. Então nós temos aqui que a união da composição da imagem forma aquilo que a gente quer. Eu quero evitar utilizar círculos para fugir um tanto do outro padrão, então a gente pode ir mudando aos pouquinhos. Eu quero dar uma leve torcida aqui, uma leve torcida aqui. Eu quero fazer a união para cima, muda aqui e muda aqui. Fizemos a mesma ideia e fizemos a modificação da proposta, mas mantendo sempre a ideia de que eu quero colocar os elementos da imagem juntamente com a proposta. E com isso vai nascendo a nossa ideia, vai nascendo o nosso alfabeto ideográfico a partir das propostas que vão surgindo. Então, quando a gente fala, por exemplo, aqui na composição do cavalo, nós já temos novamente uma única imagem, porém nós temos esta composição aqui. E utilizando a mesma proposta da imagem, a gente pode construir novamente, simplificando, mas dessa vez colocando novos elementos, como por exemplo, a crina do cavalo, o próprio rabo. Então a gente tem esse formato que eu achei bem legal do corpo. Nós temos essa volta da pata que eu também acho interessante. E eu acho que é legal a gente colocar elementos aqui que formam meio que a crina do cavalo. Então a gente cria essas ideias de composição para os nossos ideogramas a partir de adições, a partir de composições, a partir de ideias, adições, deleções, simplificações. Aí pode até na hora girar. Vamos até pegar um próximo exemplo e fazer como seria caso a gente quisesse girar. Nós temos aqui uma imagem clássica de uma menina aqui. E já é um tanto complicado que eu usei essa imagem, mas não tem problema, vamos fazer dessa forma mesmo. Nós temos aqui uma moça que com trolhos de coisas. Nós temos aqui o notebook, nós temos aqui a composição dos lápis, a gente tem o rosto dela, nós temos o corpo com o braço, outra aqui, nós temos o lápis, uma ideia mais brava, porque ela parece estar um tanto nervosa. Então a gente tem diversos elementos que a gente pode fazer. Então, pegando todos esses elementos, nós temos uma composição um tanto complicada, mas que dá pra gente ir e transformar em alguma coisa interessante. Você pode muito bem utilizar da composição inteira e fazer as modificações. Porém, utilizando da ideia de girar e movimentar, a gente pode pegar essa mesma proposta aqui
e tentar fazer de uma outra forma, utilizando desse mesma ideia. Então, se a gente tem já esse corpo nessa composição, a gente pode mudar para o outro lado, fazendo com que a gente tenha essa mudança a partir dessa mudança aqui também. Então, a gente pode já ir fazendo uma ideia, formando esse formato, só que mudando. A gente pega até mesmo a questão do notebook, já faz um corte, e pega até mesmo o que seria, por exemplo, o rosto, e faz algo que simplifique, mas mantenha, fazendo a ideia de curvatura, ponto, ponto. Como fazer ponto, ponto parece um tanto um sorriso, e eu fiquei um pouco incomodado, a gente pode só manter isso, formando a nossa ideia, que a gente pegou, virou, simplificou e ajeitou. Então, nesse caso, a gente já tem aqui uma próxima transformação simples. E a gente muda para cá, criando o nosso novo caractere. Então, pessoal, quando a gente fala sobre a ideia de ir construindo os caracteres a partir das composições, a gente tem diversas formas de fazer e isso vai construindo e montando a sua frase. Uma outra coisa interessante que na hora de construir é algo bem legal é a gente tentar fazer com que dentro do alfabeto de ideogramas, até utilizando a própria linguagem do japonês, é utilizar de partículas. Muitas vezes as partículas também são importantes e elas fazem parte também do alfabeto do ideograma. Então, pegando um tanto aqui essa boca do leão, que é uma imagem simples, e vai pensar, beleza, nós temos essa composição que é a que mais chama atenção. Então nós temos aqui, 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 aqui e aqui. Utilizando disso, a gente já consegue, já poderia até realmente utilizar dessa própria proposta e manter isso, porque, nós temos a boca redonda aqui também, mas, como eu falei, eu quero evitar um tanto os círculos como por agora. Então a gente pode utilizar e fazer dessa mesma proposta e fazer o nosso caractere e criar a composição que a gente achar mais interessante. Algo mais reto, algo um pouco mais circular, mantendo essa proposta mais reta. Tanto que, para quem assistia animes antigamente nas TVs abertas, tinha o continue, que era um símbolo muito parecido com esse. A gente pode fazer esses símbolos contínuos aqui, ou pode até fazer caracteres separados. E nesse caso eu acho realmente interessante manter um tanto contínuo e um tanto separado. Então eu vou pegar essa proposta e manter ela. Vou fazer o nosso kanjizinho, vamos chamar dessa forma, a partir dessa composição aqui. Achei meio merda, vamos então arrumando dentro daquilo que achar interessante. Você pode ir testando, testa no papel, testa no Photoshop, testa aonde você tiver mais liberdade e vai construindo aquilo que você achar interessante. O legal é o seguinte, depois que você definiu a imagem, que você quer fazer, é interessante você depois pensar na grafia da sua imagem, que seria, por exemplo, no caso do primeiro símbolo, qual que é a ordem de construção da imagem? É essa daqui. Você vai criando 1, 2, 3, 4. No caso da segunda, você primeiro faz o quadrado, fecha o quadrado, gira o quadrado, de cima, de baixo. No caso desse novo, sobe, desce, para baixo, levanta, sobe, desce, para baixo, levanta. Porque assim você cria um certo padrão de características de escrita, que eu acho interessante. Mas depois, quando a gente entrar propriamente dita em algumas regras de ideograma, hoje a gente está conversando mais
criando um passo a passo rapidinho para trazer algumas ideias para vocês a partir dessas composições. Quando a gente fala sobre isso aqui, eu acho bem legal porque sempre que você for procurar as suas imagens, procure composições que realmente te ajudem nas ideias. Porque se eu pego simplesmente uma bicicleta, eu tenho aí uma bicicleta. Só que o legal de ter essa pose é que nós já temos coisas interessantes aqui. Nós já temos ideias para a composição nossa. E simplesmente pegando e passando para o outro lado e criando esses elementos, a gente consegue fazer até um próprio, tanto que, particularmente, eu até já gostei desse. Mas para fugir do clássico, simplesmente pegar e mudar, vamos fazer um movimento, seja assim ou seja assim. Então, a gente já cria a nossa imagem aqui embaixo, e um sobe, e um para cá. Para a gente criar algum elemento diferente, fugir um tanto desse, a gente cria uma composição aqui. Círculo não. Então, e é legal porque você pode viajar o quanto você achar interessante. Ah, mas eu acho que eu vou manter mais voltas, menos voltas. Eu quero construir um glifo inteiro, que é um movimento contínuo, e essa aqui é a minha palavra, porque nós temos o que corresponde à letra A, a letra R, a letra E e a letra I. Vou continuar formando a letra A de novo. Então, eu escrevi a palavra areia, porque na hora da composição da grafia das minhas letras, aqui é a letra separada, mas quando ela junta com o R, ela precisa fazer essa perninha, ou o E, que tem essa ideia, você precisa juntar para cá, da mesma forma aqui de novo, e blá blá blá. Então, colocar essas composições é aquilo que é interessante. Quando a gente for conversar sobre a produção de alfabetos, caso vocês achem interessante as regras de composição de palavras, composição de letras, a gente pode entrar em algumas regras gramaticais de ortografia, de caligrafia, de morfologia de palavras e assim por diante. Então eu acho bem interessante que fazer essas composições dessas palavras, a gente vai vendo o negócio sendo criado. Mas um ponto importante quando você for fazer um alfabeto ideográfico é que muitas vezes as palavras elas possuem uma grafia para cada palavra. Às vezes você pode juntar duas coisas. Por exemplo, junta amizade e a palavra homem e a palavra mulher e criam uma ideia única chamada casamento, porque a amizade de um homem e de uma mulher se torna futuramente um casamento. Então você pode falar assim que as palavras lidas separadamente, como por exemplo a palavra mercúrio em japonês, ela tem a palavra água e a palavra metal. Então seria um metal líquido, mercúrio. Então você pode fazer que algumas palavras sejam formadas pela aglutinação de dois caracteres. Então, mais interessante é você ir colocando as composições. Obviamente, caso você queira fazer desse formato de cada uma das palavras possui uma palavra, um glifo diferente, você vai construir uma porrada de glifos. Alguma coisa, uma hora ou outra, pode ter algum certo tipo de problema. Mas se você quiser fazer, perfeito, não tem problema nenhum. Vai ser só uma composição tanto, tipo, decorar um tanto demais. Mas caso você queira fazer essas aglutinações, onde eu vou criando as palavras-chave, as palavras raiz, adjetivos e algumas palavras substantivas, e com isso os derivados são as aglutinações das palavras, colocando ou tirando elementos. Eu junto dois elementos e tiro um pedaço, como por exemplo, eu tenho aqui nós temos aqui, por exemplo, o nosso exemplozinho básico, que tem aqui, e eu quero juntar com o outro que é esse aqui, que quando junto os dois eu tenho uma outra palavra, ou não, já que é aglutinação, eu vou tirar, e esse
de um pedaço de um caractere com o outro que eu formo essa ideia. Então, utilizando dessa proposta, a gente vai construindo caracteres diferentes que, apesar de parecer, mas esse aqui é simplesmente esse misturado com esse. Sim, até se você for pegar a origem. Porém, isso aqui significa uma coisa, isso aqui significa outra, e a junção deles já significa uma outra, terceira coisa, que pode ser totalmente ligado àquilo, ou simplesmente é uma ideia que você achou interessante e que juntar. Não tem esse problema muito característico, pode ser dessa forma. Então, quando você for utilizar novamente a ideia de criar as suas composições ideográficas, eu sugiro por demais que você novamente utilize de poses diferentes. Eu até ia tirar fotos de eu fazendo poses diferentes e com isso criar o ideograma em cima, só que eu não consegui tempo e tá chovendo pra caramba nos últimos dias e foi um tanto complicado. Então assim, a gente pega esses elementos que nós temos uma composição muito legal aqui. Então você pode até gira e gira novamente. Nós temos uma pequena letra E formando nosso detalhe aqui. Então como se fosse aqui, mais ou menos, deixou em pé e girou, como se a pessoa estivesse tomando um golpezão. E fazendo dessa forma, a gente cria, para não ter essa ideia de que parece um E, que parece um S, a gente pode deixar ela um pouco mais dura. Criando essa ideia de ir modificando. Só que eu achei que não, vou simplificar mais. Perfeito. Mas parece um F. Ok. Que você pegou e fragmentou, formando um novo caractere de fragmentação, que foi fazendo essas mudanças. Você pode fazer dessa forma também, não tem problema. Porque o importante é você identificar os perfis que você quiser fazer e ir montando a partir das ideias que você quiser montar. E isso é o ideograma a partir das composições diferentes. Então eu posso ficar aqui, gente, fazendo diversos pontos e trabalhando e fazendo e colocando, e coloca aqui, coloca ali. Mas basicamente o que nós temos? Composições que vão evoluindo aqui. Para o vídeo ficar muito grande, eu acho que 30 e poucos minutos de vídeo para trazer essa ideia, eu acho que tá no bom tamanho. Então fique aí nesse tutorialzinho, que na verdade nem é um tutorial, é mais ou menos uma ideia de introdução para a composição de ideogramas. Caso vocês achem interessante e se gostam desse tipo de vídeo trazendo essas ideias, eu posso também trazer para os outros tipos de silábicos, ou para o alfabeto tradicional, ou abujamra, ou até mesmo outras ideias diferentes, até mesmo dentro das composições de ideogramas. Então pessoal, esse foi o nosso videozinho mais rapidinho, trazendo essa proposta diferente de composição de ideogramas. Caso vocês achem legal, eu posso trazer outros tipos de alfabetos e a gente pode ir brincando dentro dessas ideias. Se você gostou, deixa o like, se inscreve, porque tem vídeos todos os dias, mais lives e novidades que vão vindo só aqui no Craftando Mundos. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!